Antes de apresentar, faz favor, vem aqui, Renê e Sara. Eu quero lembrar a vocês que, no final da década de 80, quando eu cheguei à igreja, eu comecei logo que eu me converti, comecei a servir. E, claro, qualquer lugar servia. E onde me colocaram? Me colocaram como porteiro. Era um porteiro ali da escola. Quem se lembra, as reuniões eram no Pampas, e a escola bíblica das crianças era ali na escola Pirâmide. E eu ficava junto com a Rosaura ali na porta da escola Pirâmide para receber as crianças. E me chamava a atenção uma família, o Roberto e a Vânia, que tinha 3 meninas. E 3 meninas lindas, e uma delas chamava a atenção porque o nome era diferente. Ela se chamava Chantel. Tá? E hoje a Chantel não está aqui, mas está a irmã da Chantel, que é a Sara. A Sara era uma daquelas 3 menininhas. E hoje ela está aqui de volta junto com o Renê. E o Renê, por aquelas coincidências de Deus, lá no final da década de 90, eu trabalhava ali no Colégio Bandeirantes e tinha um aluno que era muito aplicado, bastante tímido. Esse aluno era o Renê. Ele tinha por volta de, acho que 15, 16 anos. Né? Olha só o que faz as coisas de Deus, o que é isso. Então, hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar o Renê e a Sara em outras condições aqui. E eu sei que ele vai nos abençoar bastante com aquilo que ele tem para nos falar. E ele tem, jovem ainda, os dois, né? Ele escreveu um livro. O título do livro é O Paradoxo da Felicidade, a Descoberta para a Plenitude de Vida. Se você quiser adquirir, eu estarei ali na livraria vendendo o livro R$12. Se você quiser uma boa literatura, você pode adquirir o livro no final do culto. Tá? Então, agora eu deixo vocês aqui com os dois. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. É uma alegria muito, muito grande para a gente estar com vocês aqui hoje. Como ele disse, para quem não nos conhece, eu sou Renê e a Sara. A gente é missionários da Igreja Batista Bordo do Campo, em Roma, na Itália. E é gostoso relembrar de toda essa história. Para mim, lembrar do Luiz me faz lembrar de falar português direitinho também, era meu professor de português. E é muito bom estar aqui. A gente se mudou para a Itália 4 anos atrás, em 2010, para trabalhar com a implantação de uma nova igreja no centro de Roma, eu e a Sara para trabalhar com o Ministério de Evangelismo de Estudantes Universitários. Só que antes da gente contar um pouco do que aconteceu de lá para cá, a gente queria que os italianos mesmos contassem, passassem um gostinho e contassem um pouco do que aconteceu. Então a gente tem um pequeno vídeo para vocês. Ciao, volevo dirvi un grazie enorme. Posso assicurarvi che state investendo per un'opera meravigliosa che il Signore sta facendo a Roma. È veramente un'opera reale, vera e c'è tanto dell'opera di Dio. Siamo veramente grati perché stiamo vedendo nuove anime venire a Cristo e vi ringraziamo perché siete partner con noi in quest'opera. Abbiamo conosciuto Gesù e dopo un anno abbiamo fatto il battesimo, io e mio marito, e siamo felicissimi, parliamo a tutti del Signore e grazie per quello che state facendo. Well, we want to say a big thank you to all of the supporters and all the partners for this that are involved in this church plant. This is one of the most exciting church plants my wife and I have seen in 23 years in Europe. So your partnership is key in this, and I think you can be proud of what the Lord is doing, proud of Jesus. And proud of the work that you're doing, and I believe that there is some sort of revival, particularly among students here in Rome, and it's the first time we've seen anything like that. Io sono Illa, sono nata in un paese dove c'era la
dittatura comunista dove parlare di Dio era illegale e sono cresciuta con un Dio sconosciuto oppure un Dio creato un po' da me, no? Quando ho conosciuto Sara e René alla chiesa di San Lorenzo ho conosciuto prima degli amici che poi sono diventati la mia famiglia, tramite i quali ho imparato a leggere la parola di Dio, a comprenderla e anche accettare Gesù nella mia vita ed è stato bellissimo, è una chiesa meravigliosa, una famiglia e la mia vita è cambiata e ringrazio Dio fortemente di aver messo queste persone nel mio percorso. Grazie. Grazie. Grazie mille a tutti quanti voi. Grazie. Grazie. Dio vi benedica. No vídeo vocês escutaram muito grazie, e é isso que a gente veio falar. Grazie, muito obrigado, porque essa igreja é parte do que Deus tem feito em Roma. Antes de contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, aquelas duas crianças gritando no final do culto são os nossos menininhos, o Pietro e o Mateu. O Pietro tem 4 anos e o Mateu tem 3 anos, e eles são a nossa alegria. São 2 menininhos cheios de energia que Deus deu para a gente como família. A gente está, como a gente falou, na Itália, na Europa, e a gente já escutava muito que na Europa é um contexto complicado, um contexto difícil de fazer missão, porque falavam para a gente que na Europa as boas novas do Evangelho muitas vezes não é visto nem como boa, e muito menos como notícia, porque não é uma novidade, não é uma nova. É um continente que acha que já escutou essa mensagem e, de um certo modo muito real, rejeitou essa mensagem. E qual que era o nosso sonho, que a gente trabalhou e se preparou a vida inteira? O nosso sonho era ali ir para a Itália, ir para Roma e, quem sabe, dar uma visão fresca de quem é Jesus, qual é que essas boas novas realmente são reais e pode transformar vidas. E o nosso sonho era o René, desde adolescente, quis trabalhar como pastor de uma igreja, começar uma igreja ali em Roma, que a gente vai contar daqui a pouquinho. E eu, desde que fui universitária, me apaixonei com o trabalho de evangelismo de estudantes universitários. E lá estava precisando bastante. Em Roma tem a maior universidade da Europa, então o nosso sonho era ir trabalhar com esse grupo. O trabalho da Sara em si, como ela falou, foi trabalhar com um GBU, que é o equivalente da ABU aqui no Brasil, Aliança Bíblica Universitária, que trabalha dentro das universidades com grupos de estudo bíblico, evangelísticos, para alcançar pessoas para Cristo. E ali Roma tem a maior universidade da Europa, são 150 mil alunos, é a terceira maior do mundo. E a gente foi morar bem ali naquele bairro, e o trabalho da Sara foi expandir um grupo do GBU, que já existia ali, para 6 grupos em 6 universidades, faculdades diferentes ali em Roma. Grupo sempre com o objetivo de convidar amigos não cristãos a estudar a Bíblia, estudar o Evangelho juntos e começar a ouvir isso pela primeira vez. E a gente é muito grato porque Deus abençoou esse esforço, Deus tem sido muito bom. Muitas pessoas com um tempo entregaram suas vidas a Cristo. Até agora, dentro desses grupos do GBU e também dentro da igreja, 31 pessoas, a maior parte deles italianos, já entregaram as vidas deles a Cristo, decidiram ser seguidores de Jesus. Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, que Deus é muito bom, é uma alegria muito grande ver isso. Cada rosto, cada história é especial, e é muito especial para a gente ver isso. Nunca algo parecido tinha acontecido na Itália. Isso foi um encorajamento também grande para os outros grupos do GBU nas outras cidades da Itália. E muitos agora estão encorajados com isso, estão começando grupos ou fazendo estratégias parecidas para alcançar e estão vendo algumas conversões já a eles mesmos. E um outro resultado disso também foi que a Sara, recentemente, ela falou numa conferência chamada Urbana. Uma conferência grande americana, a maior do mundo, na verdade, de missões. E foi um encorajamento muito grande para os estudantes, lá eram 16 mil estudantes americanos, ouvirem isso e pensarem no campus deles, como eles podem fazer diferenças no campus, no dormitório, onde eles estão, a tentar levar o evangelho ali para lá.
Esse é um pouquinho do trabalho com estudantes universitários. O René, a paixão dele, como a gente falava, é com a igreja local. E na Itália, a igreja evangélica é bem pequenininha. Ela é mais ou menos 0,6% da população. 0,6% da população. Que, com a maioria, obviamente, católica, nominal, ela é percebida como uma igreja muito pequena e muitas vezes é vista como uma seita, porque até os testemunhas de Jeová são maiores que a igreja evangélica italiana. Então, é nesse contexto, o René falou, seria muito interessante fazer uma igreja bem no centro de Roma e dar uma cara viva e fresca para os jovens ali. Foi com essa paixão que a gente começou. No começo, uma das coisas que a gente queria muito é ter um time italiano. Então, a gente foi como família e orava desde aqui no Brasil para Deus levantar um time de lá. E Deus foi muito bom, porque a gente recebeu, no primeiro ano, a gente encontrou um líder de louvor italiano que comprou a visão e que começou com a gente. E a gente começou com uns grupos, 1 a 1, muito trabalho bem de relacionamento nas comunidades ali do bairro. E aos poucos, com esses grupos, quando a gente, depois de 1 ano e pouco de trabalho, a gente fez o primeiro encontro da igreja, que eram uns 25, 30 pessoas. E esse grupo foi crescendo, e realmente a gente fala isso para dar glória mesmo a Deus, porque nos últimos 4 anos, essa igreja passou de um espaço pequenininho que a gente alugava para um segundo espaço, e agora, em setembro, a gente tem ido para o nosso terceiro espaço. E a gente é cerca mais ou menos de 80 pessoas nessa igreja, que são quase todos, 1/3 deles estudantes universitários, 1/3 são jovens profissionais e o restante de famílias. Então, é um fruto de pessoas que realmente, como contaram alguns deles história no vídeo, que tiveram contato, muitos pela primeira vez com Jesus e viram que isso é uma mensagem que muda a vida deles. E eles estão trazendo amigos, alguns estudantes universitários trazendo os pais, e é isso, um pouquinho do trabalho da igreja. O que a gente viu muita graça também, esses são as 12 pessoas que nesses últimos 2 anos e meio de igreja foram batizados, são esses batismos, e cada uma dessas pessoas, se a gente olha, são amigos nossos, que foram anos de relacionamento, alguns deles até de madrugada, conversando sobre dúvidas que as pessoas tinham sobre a fé, e Jesus, cada um deles foi se mostrando a cada um deles. São todos italianos, a igreja é bem italiana, e a gente ficou feliz que a visão era fazer uma igreja com que um estudante ou uma pessoa de 25, 30 anos fosse numa igreja, nunca tinha ido numa igreja evangélica e se sentisse em casa, se sentisse bem-vindo. E, graças a Deus, essa visão tá tendo forma e é isso que tem acontecido. E com o René tem sido muito legal, porque isso acontecendo em Roma, nesse contexto, como a Itália, mesmo Portugal e Espanha, com uma porcentagem tão grande da Igreja Católica, algumas igrejas em Portugal e Espanha escutaram desse trabalho e quiseram saber mais sobre isso. Então, alguns meses atrás, o René foi convidado para ir para Portugal e dar um treinamento de plantação de igrejas, ou seja, contar a história do que Deus tem feito em Roma para 100 plantadores de igrejas portugueses. Então, pessoas que estão lá em todo o país de Portugal fazendo isso podem ser encorajadas do que Deus tem feito. Esse é um pouquinho do trabalho da igreja. Isso. E compartilhando alguma coisa do nosso futuro, como igreja a gente está empolgado em nos transferirmos para esse novo local agora, voltando em setembro. E em outubro também a nossa igreja vai ajudar a fundar uma primeira igreja filha. Já estou quase me sentindo vovô já. Na cidade de Perugia, é uma cidade universitária no centro da Itália, 1h30 de Roma. E era um sonho nosso implantar não só uma igreja, mas uma igreja que ajude a começar outras igrejas também. A gente está feliz que isso vai acontecer. E para a Sara agora, nos próximos anos, além de continuar esse trabalho nas universidades com o GBU, ela foi eleita recentemente como chairman, que é um presidente que seja, do próximo encontro de líderes jovens do movimento de Lausanne, que é um movimento que abarca missões e igrejas cristãs no mundo. E é uma alegria grande isso, a gente ora para que seja algo que possa abençoar e ajudar a formar muitos desses líderes evangélicos que possam vir e possam ser os próximos líderes da próxima geração em muitos países do mundo. E a gente queria dizer muito obrigado para vocês, por estarem conosco, pelas orações de vocês, pelo apoio da igreja por esses ministérios. A gente traz também essa gratidão de muitos outros que faziam questão que a gente contasse um pouco da vida que eles encontraram em Cristo. A gente é muito grato. Deus tem sido bom e vocês são parte disso.
Sim, a gente lembra 4 anos atrás, antes de ir para a Itália, a gente veio aqui na igreja e apresentou esse projeto. E antes de começar o grupo, algumas pessoas falaram, a gente orou por vocês. E mesmo aqui no momento da oferta, cada vez que você ora para um desses missionários que o Luiz estava falando, ou que você vem com o coração e contribui com o que Deus tem feito na sua vida, vocês estão investindo não só aqui em São Bernardo, mas vocês estão investindo na vida dessas pessoas. Pessoas em lugares que vocês nem pensam que Deus que é vivo aqui em São Bernardo é vivo em Roma também. E eles podem conhecer essas pessoas. Eu queria fazer um último encorajamento. Se tem algum jovem, eu me lembro de ser pequena e vir nessa igreja, se tem algum jovem ou alguma criança, alguém que tem um sonho de trabalhar com missões transculturais, deixa isso no coração, traz isso para Deus, deixa isso forte e vivo, porque Deus nunca sabe. Quem sabe outras pessoas aqui na igreja de São Bernardo podem servir o resto do mundo e ser uma luz em outros lugares do reino. Obrigada. Amém. É hora então para a gente passar então para a palavra. A gente agradece, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e atento e presente, Senhor. Porque é um Deus de boas novas. Um Deus presente nos momentos difíceis, Senhor, mas também presente nos momentos alegres, que traz tanta alegria, Senhor, da gente se engajar no seu reino e ver essas diferenças na vida das pessoas. A gente pede que o Senhor possa falar com a gente agora, Senhor, e fazer o nosso coração arder também pela sua missão hoje no mundo. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Joia. Eu queria aproveitar do tema missionário hoje e falar do tema chamado. O chamado para todos nós. Mas eu queria analisar isso hoje de um ângulo um pouco diferente. Porque a jornada de cada grande líder, que seja da Bíblia, ou cada grande líder em geral, possui algumas experiências marcantes. Algumas experiências que impactam a sua visão de mundo, o seu modo de pensar, a direção que ele vai seguir, a visão e os planos de fazer alguma diferença no mundo. E hoje eu queria analisar uma experiência dessas. A história que foi uma grande marca, um grande divisor de águas na vida de um dos grandes líderes da antiguidade e da Bíblia, que é Moisés. É, na verdade, uma história triste, dentro de um período também triste, escuro do povo de Deus. A situação que a gente encontra no começo do livro do Êxodo, começo do Êxodo. E é uma história que termina mal também, é uma tragédia. Mas uma tragédia que tem a semente para um novo capítulo diferente. Então eu te convido a abrir, por favor, a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 2. A gente, se você tem a Bíblia, ou então eu leio para você, a gente vai ler dos versículos 11 a 15. Êxodo 2, de 11 a 15. Começo aqui do versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e do outro lado, e, vendo que ali não tinha ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Antes de eu entrar nesse episódio em si, deixa eu contar um pouco antes do contexto da época, das circunstâncias que levaram Moisés a ter essa reação nesse momento. Porque a reação que ele teve aqui, matar esse egípcio, foi não só uma reação a um momento de violência, mas foi também um estopim de um conflito que durava anos e que era profundamente enraizado no coração de Moisés. Então deixa eu contar um pouco do contexto que levou a esse episódio. Mais ou menos como um filme. Começa com a cena do crime, aí depois tem o flashback, as cenas que mostram como chegou até ali. Okay? O contexto então aqui é bem claro. Geográfico. É o Egito, a grande civilização formada ao redor do Nilo, que até hoje a gente vê ali no Egito, é o que dá vida àquela terra, o centro, o coração do país é o rio, o Nilo. E se você lembrar, a esse ponto, o povo de Israel vivia no Egito já por muitos anos, e a relação deles com o governo tinha mudado também. O novo rei ficou com medo do tamanho e da força dos israelitas.
E aí o faraó implementa então uma estratégia de submissão demográfica, de submissão daquele povo, em 2 movimentos. O primeiro era impor chefes de trabalho forçado, ou seja, escravizar eles, transforma os hebreus em mão de obra escrava para a construção de novas cidades. Um dos versículos do capítulo 1, o versículo 14, resume isso. Deixa eu ler aqui. Está entrando, eu leio aqui da Bíblia então. Eles fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Isso. Então, a primeira parte da estratégia deles de submissão era o sistema de trabalho escravo. Mas a outra parte da estratégia era o infanticídio, é o controle populacional através do aborto de meninos, de bebês meninos. O faraó proclamou que todos os meninos que nascessem deviam ser jogados no Nilo, o que é uma grande ironia. O rio que dá vida, aquela terra seca, se transformou em túmulo de morte. Resumindo a coisa então, o livro começa em com um contexto de opressão e sofrimento enormes, que me faz pensar, como que você vive nessas condições? Como que você suporta a humilhação da escravidão? Imagina, se você não aguenta mais, vai reclamar para o chefe? Se ele é injusto, você aceita em silêncio? Você lava a roupa suja de barro no fim do dia? Ou deixa já sujo, já que vai sujar no dia seguinte mesmo? O que você fala para o seu filho quando ele te vê ser humilhado no trabalho? Que gestos você inventa para recuperar um mínimo de dignidade? Aí, quando você volta para casa, você consegue estar com a sua mulher sem pensar, e se ela engravida? Como que a gente vai esconder uma gravidez? Se é menino, a gente foge do Egito? Para ir para onde? A gente deixa ele com uma tia? Como que ele vai amamentar? São perguntas pesadas, que não saem nunca da sua cabeça quando você está nessas condições. É um cenário, então, de sofrimento e opressão enormes. Começa assim o capítulo 1. E aí a história, passando para o capítulo 2, focaliza o drama de uma família, e de um menino que nasce. A história focaliza os pequenos momentos de beleza de um casal que se apaixona, que se lava para o casamento, que constrói um lar, e que engravida de um menino. Mas as perguntas de sempre continuam. O que você faz? A história conta que depois de 3 meses, não conseguem mais esconder o menino e inventam um plano louco. Colocar o menino em um cesto e deixar ele no rio, à beira do rio. A famosa história. Deixar o menino no túmulo de morte, protegido só por um cesto de junco. Obedeciam ao faraó, mas com um pequeno gesto de fé, de dignidade, de desobediência, de loucura. Vai que uma solução impossível deixa ele em vida. E a famosa história, a solução impossível, acontece. O cruzamento do destino que pega uma direção que mudará toda a história. A filha do faraó vai passear, encontra esse bebê que chora e fica com pena dele. Resolve adotar ele, paga até para a mãe para amamentá-lo. E o chama de Moisés, porque eu o tirei das águas, é o significado. E assim cresce Moisés, um filho da misericórdia, da compaixão, da graça, de 2 mulheres que nem se conheciam, cada uma de um lado da linha de separação, mas que dizem, a gente aposta na vida, a gente aposta nesse menininho aqui. E ele cresce no palácio do faraó, cresce na abundância, ali, recebendo a educação dos egípcios, cresce com o faraó, que para ele é um tipo de avô, mas sabendo também que era um hebreu, que o seu povo era o povo escravo. E eu penso que deve ter sido uma adolescência muito difícil, a adolescência de Moisés. Muito complexa, administrar essas 2 identidades, fazer parte de 2 mundos em conflito, e ficar se perguntando até quando ele vai conseguir ficar em cima do muro. Que lado vai decidir quando tiver que decidir? Ficar se perguntando se ele não vai ser um vendido para o sistema se fica como egípcio. Ou se é pronto a aceitar o sofrimento se se identifica como hebreu. Crescer com essa psicologia complexa, que não tem respostas claras para as perguntas mais básicas. Quem que você é? A que mundo você pertence? O que você vai fazer quando você se encontrar no meio desse conflito? E aí é esse conflito interno de Moisés que a história focaliza. O conflito entre os 2 povos se concretiza, se cristaliza, se somatiza, entra em guerra dentro de um coração dividido entre os 2 lados.
Chega o nosso episódio aqui, o episódio que é o estopim, a gota d'água. O episódio que revela a direção que o coração do jovem Moisés estava pegando. Mostra também a frustração que vai levar ele a ser um dos maiores líderes da antiguidade depois. Chega essa tragédia que vai marcar para sempre a vida de Moisés. Um episódio triste, escuro, que vai deixar ele derrubado por décadas. Mas também uma tragédia que mostra a semente que depois, com os anos, vai brotar nesse coração. Vamos rever a cena então. Rever a anatomia da cena do crime, por assim dizer. Então, Moisés, um dia já grande, já jovem, já adulto, vai passear e vai encontrar os seus irmãos hebreus no trabalho. O texto conta que descobriu quanto era pesado o trabalho que eles realizavam. Ou seja, Moisés vê os esforços, vê o cansaço, o suor, a sujeira, a falta de dignidade, a injustiça daquela cena no rosto dos seus irmãos. E o texto conta que ele vê uma coisa em específico. Ele vê um egípcio que espancava um hebreu. Não sei se você já viu alguma cena, alguém ser esmurrado, apanhar, de verdade. Não estou falando de filme, TV, videogame, mas de verdade. Às vezes um menino grande bater um menino menor na escola, uma vez depois da outra. Ou ver um jovem em um protesto, uma multidão, um estádio, que se aproveita do anonimato da multidão para pegar alguém para absorver a sua raiva e soca ele até a pessoa ficar inconsciente. Ver aquela cena dos ossos que esmurram o rosto, do nariz que se fratura, do sangue que escorre. Ver os dentes que caem às vezes, o rosto se desfigurar, a pessoa que não se pode defender. Moisés vê algo assim, ele vê essa cena. Um egípcio que espanca um hebreu, uma vez, depois outra, depois outra. Enquanto todo mundo observa e não pode fazer nada. Olhando para baixo, mas vendo tudo. E a injustiça e a violência daquela cena quebram o seu coração. Eu não aguento mais, isso não pode continuar assim. Então Moisés olha para um lado, olha para o outro, o texto conta. Vê que não tinha ninguém e mata aquele egípcio. Daqui a pouco eu falo do assassinato em si e das suas consequências. Mas primeiro eu queria só focalizar o coração e a frustração, a indignação de Moisés aqui. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor americano sobre o tema da liderança, um pastor americano chamado Bill Hybels, que dizia isso. Ele dizia que na vida de cada líder, grande, pequeno, homem, mulher, quem seja, na vida de cada líder, antes das suas grandes obras, antes até mesmo dos seus planos e visão para realizar essas obras, a jornada de cada líder começa com uma outra coisa, com um senso de frustração, de indignação, de que algo não pode ficar como está, de descontento santo, nas palavras de Hybels. Um líder vê um problema. Ele vê um problema que às vezes as outras pessoas não veem. Veem, mas não percebe o tamanho, o significado daquele problema. E a frustração cresce no seu coração até que ele diz, eu não aguento mais. Eu vou dedicar os meus dias, o meu dinheiro, a minha vida para mudar essa história. Conto um exemplo. Para Neemias, por exemplo, era saber que a frustração dele era saber que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e que a cidade estava desprotegida, talvez sobrevivesse só como ruínas. Ou para Davi, a sua frustração era ouvir alguém blasfemar o seu Deus um dia depois do outro, diante de todo o exército de Israel, que humilhação. Enquanto ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Até que ele diz, então fui eu. Para Esther, a rainha, era ouvir que seu povo em breve seria exterminado. Para José, era saber de uma seca que, não bem administrada, poderia matar milhares de pessoas. Para Paulo, era ver a multidão de povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus e ver o potencial de começar novas igrejas nos grandes centros urbanos. Para o próprio Moisés, antes dos seus grandes atos, antes de olhar Faraó olho no olho, antes de ver o mar dividido em dois, antes de divulgar uma lei que reconhece o Deus verdadeiro, antes de tudo isso, tinha essa frustração que queimava, ver um egípcio espancar um hebreu, até que ele diz, eu não aguento mais. Uma boa definição de vocação que eu encontrei de um autor cristão é essa aqui. Daqui a pouco aparece.
Leio aqui para vocês. Ele diz, esse autor, encontrar a nossa vocação é encontrar a interseção entre a nossa satisfação profunda e a necessidade profunda do mundo. Releio. Encontrar a nossa vocação é encontrar a interseção entre a nossa satisfação profunda e a necessidade profunda do mundo. Ou seja, a jornada de cada líder, de cada pessoa que faz diferença, que toma iniciativa, que constrói, que vive para algo além de si mesmo, começa com um senso de frustração santa. Então, se você me permite, eu gostaria de te perguntar, qual que é a tua frustração? O que te deixa indignado? Do que você diz, isso não pode continuar assim? Pode ser ver alguém próximo, alguma pessoa perto de você que não tem uma amizade próxima, não tem alguém que possa ouvir os seus problemas. Pode ser ver conflito entre as pessoas que duram décadas e não são resolvidos. Pode ser ver crianças ou adolescentes que não tem ninguém que diga, eu acredito em você. Pode ser ver pessoas ao seu redor que passarão uma eternidade sem Deus. Ou pode ser ouvir de mulheres e crianças que são brutalizadas, escravizadas. Ou pode ser ver a política reduzida a interesses pessoais. Ou o evangelho reduzido a prosperidade material. Ou pode ser ver arte cristã prega de pouca qualidade se você é um artista. Ou ver pessoas novas na igreja que não são bem acolhidas, vêm no domingo, mas não conhecem ninguém. Ou ver que não tem ninguém novo vindo. Ou às vezes vê injustiça, como para Moisés, vê desigualdade, exclusão das pessoas. O que é, eu não sei. Mas se você quer fazer algum tipo de diferença nesse mundo, a jornada de cada líder, de cada pessoa que constrói, começa com um senso de indignação santa. Qual que é a tua frustração? Ao que você quer dedicar os seus dias nessa terra? Conto para vocês um pouco da minha frustração. Okay? Ela pegou forma com o tempo. Mas um dos momentos que cristalizaram o meu chamado foi uma cena, um dia, quando eu estava na Noruega. Fui visitar a Sara lá. Ela morou na Noruega por 1 ano antes que a gente casasse. E a gente passou o Natal com uma família norueguesa. E no dia 25 a gente foi para a igreja junto. E é uma tradição lá, ir para a igreja antes do almoço do dia 25. Mas a família nos disse, não se ofendam se as pessoas estarão distraídas. Para a maior parte deles é só uma tradição, vão estar pensando no almoço. Quando a gente chegou, era uma igrejinha com túmulos ao redor. Antigamente se enterravam as pessoas ao redor da igreja. Eu, pelo menos, nunca tinha visto aquilo e foi uma surpresa, fiquei atônito. A impressão que eu tive é que parecia mais uma igreja para os mortos do que para os vivos. E as pessoas estavam muito distraídas mesmo. Olhando para o celular, conversando entre eles, criança correndo, fazendo bagunça. Mas a coisa que mais me marcou, era que o pastor nem tentava. Ele falava baixo ali para as primeiras filas. Sabe quando alguém fala e ninguém ouve? Ele fala, nem tenta ser ouvido. Ele estava ali falando baixo uma historinha para as crianças ali na primeira fila que ninguém levou a sério. E ficar ali sentado, vendo a igreja de Deus transformada em um teatro, em uma farsa, em uma convenção social, em uma formalidade sem importância. Aquilo me quebrou o coração. A Sara sentiu que eu queria me levantar, pegar o microfone e fazer alguma coisa, mesmo que eu não falasse por norueguês nada. Ela me disse, tranquilo, não faz nada. Mas eu saí daquela igreja frustrado, determinado em fazer alguma coisa para mudar essa história. E com o tempo, com os anos, essa frustração levou à visão de começar uma nova igreja. Uma igreja que mostrasse que o cristianismo não é tradição, não é teatro, não é formalidade sem importância. E de fazer isso em Roma, no coração de Roma, ali no bairro ali da Universidade do Buchicho. E devagarzinho, com altos e baixos, começar a escrever uma outra história. Um chamado começa com frustração, com indignação, com querer fazer algo diferente. Mas que alegria também é ver a coisa do outro lado, ver os primeiros frutos, ver uma nova comunidade se formando. Ver alguém, por exemplo, como a Carla, deixa eu colocar aqui uma foto da Carla, essa senhora aqui, sendo batizada ali do outro lado, o Stefano, que é o filho dela, que por anos orava pela conversão da mãe. A Carla chegou a um culto de batismos ano passado, 1 ano atrás, toda acanhada, não sabendo o que era. Aí, esse ano, depois de 1 ano, agora ela se batizou.
E quando eu perguntei para ela se ela queria entregar a vida dela para Cristo, ela respondeu com todo o meu coração. Houve a história de alguém como a Inla, a menina do vídeo, que vinha da Albania, um país comunista, que tinha tantas perguntas, tanta raiva também. E ver Jesus entrando na vida dela e ela virar alguém doce, com tanto coração. Ou um dia recebeu um rapaz, um Davide, um rapaz já crente, chegar na igreja, e ele falou em italiano, falou isso: questa é uma gran figata, que é uma gíria, é daoríssima, é muito louco, alguma coisa assim. Aqui eu posso trazer os meus amigos. Aí a gente falou: é isso mesmo, aqui é para trazer os nossos amigos, é uma igreja para os outros, é isso aí. Ou uma alegria, a Viviana. A Viviana, ela encontrou nosso site há um dia, começou a vir à igreja, se converteu, se batizou, trouxe o irmão que está frequentando agora um dos grupos evangelísticos que a gente tem. Os pais dela vêm também. E 2 semanas atrás, logo antes que a gente vinha para a Itália, ela trouxe uma amiga do trabalho que me disse: eu quero encontrar a Viviana como Deus, encontrar Deus como a Viviana encontrou. Muito legal ver isso. Uma das coisas que a Sara fez com o GBU, nas universidades, foi uma semana evangelística. Tantas atividades, noite de talentos, a discussão de filme, 30 mil flyers distribuídos. Mas a gente estava pensando, ainda está faltando alguma coisa para chamar o pessoal, vamos organizar uns debates também. Aí ela ligou para a Associação de Ateus Italiana, tem uma Associação de Ateus na Itália, e falou: é o seguinte, estamos com essa ideia de organizar debates no campus, sobre a existência de Deus. Vocês topam? Aí ele: sim, topamos, manda alguém para debater o nosso presidente. A gente estava pensando em chamar um grande debatedor americano, muito bom, muito experiente, mas não deu certo, não ia funcionar. Aí a Sara, a gente se olhou, eu falei: posso tentar. Aí ela: mesmo? Eu falei: acho que sim, vamos ver. Aí estudei, me preparei. E o negócio aconteceu, foi muito legal. A gente fez esse debate no meio do campus, ali na maior universidade, a Céu Aberto, na hora do almoço. E muitas pessoas não cristãs vieram, gente interessada, curiosa, eles faziam muitas perguntas depois. No total, depois a gente passou um formulário de avaliação no final, e onde as pessoas podiam também dar um contato. E no total, 65 pessoas se inscreveram em grupos de estudo bíblico para conhecer melhor a fé cristã. Coisas como essas acontecem antes dos planos e das iniciativas, com uma frustração, com vontade de querer fazer algo novo, de sair dos moldes. A minha frustração era ver uma igreja acanhada, moribunda, que nem acreditava no que falava. E isso levou a visão de uma igreja que se propõe, que entra em diálogo, que acredita que não tem nada mais valioso, robusto e atraente do que o Evangelho do Senhor Jesus. Levou a visão de uma nova igreja em um centro urbano, que alcança uma nova geração para Cristo, que modela, se Deus quiser, um cristianismo vivo e empolgante. Mas eu gostaria de voltar para você ainda. Qual que é a tua frustração santa? O que te quebranta o coração? Que diferença você quer fazer? O que você vê com os olhos que Deus vê? São essas pessoas que Deus usa depois. Como usou Moisés depois, dizendo para ele: Moisés, não é só você que está vendo essas coisas. Eu vejo o sofrimento do meu povo. Eu ouço o clamor. Eu conheço a miséria. Eu mesmo me estou movendo para mudar essa história. Moisés vê a injustiça, ele viu a injustiça. Mas, porém, pelo menos por enquanto, ele não está pronto ainda. Porque ele tem a frustração, mas não tem ainda a visão. Ele resolve o problema de um hebreu, mas não sabe como resolver para todos. E resolve o problema dele mal, matando o egípcio que o espancava. No dia seguinte, o texto conta que ele vê 2 hebreus que estavam brigando e chega para um deles: por que você está espancando o seu companheiro? Moisés tinha essa sede de justiça, será para quem Deus depois vai dar a lei, não? A lei. No final aqui desse capítulo, a história é a seguinte: quando ele chega no deserto, ele vê um grupo de mulheres maltratadas por um grupo de homens, de pastores. E ele vai lá e defende as mulheres. Moisés tinha esse coração, ele sempre defendia o mais fraco, o oprimido. Mas agora ele errou. E ele tem que fugir para o deserto, para não ser morto por Faraó. E é um fim triste, uma queda, para alguém que tinha tanto potencial, um coração lindo, virar um fugitivo no deserto. Eu acho que isso é uma lição para a gente também, porque a gente pode ver o sofrimento, mas reagir mal, virar pessoas amargas, reclamando no Facebook, apontando para os erros dos outros, sem a gente fazer nada, a gente mesmo.
como canalizar a frustração que sentimos em algo bom, em algo construtivo, em iniciativa, é chave, não? Voltando para os exemplos de antes, Davi poderia ter virado um cara nervosinho, pronto para brigar. Se não cultivasse aquela intimidade profunda com Deus, que modelou nele um coração generoso, pacífico. José poderia ter virado um amargurado na prisão, depois de todas as traições e injustiças que tinha levado. E apodrecer e morrer em uma prisão egípcia, em vez de se erguer, perdoar os irmãos e salvar a vida de milhares de pessoas depois. Esther, a rainha, poderia ter ficado só com o objetivo de ser uma mulher bonita. Ser admirada por todos, virar até princesa, virou princesa. O rei escolheu ela porque ela era bonita. Em vez de usar aquela posição para fazer algo bom, para evitar um massacre. O próprio Moisés poderia ter sido só um outro episódio triste na longa história humana de opressão e violência. Só mais um potencial desperdiçado. Só mais uma pessoa derrotada pelos próprios erros. Se não fosse por um outro coração que bate nessa história. Por uma outra pessoa. Por uma outra pessoa olhando para tudo isso e dizendo, isso não pode continuar assim. Eu conto uma história para falar desse outro coração e concluo, ok? Uma história e concluo. É a história de seminário, era a prova final de hebraico, que era o terror de todo mundo no seminário. A gente tinha que estudar, que usar tudo que a gente tinha aprendido durante o ano, lembrar das conjugações dos verbos, as preposições, pronomes, as centenas de palavras que a gente tinha memorizado, e traduzir alguns parágrafos do Antigo Testamento com precisão, palavra por palavra. Um dos parágrafos naquela prova era esse aqui. E aí eu comecei, letra por letra. No começo a gente fica apavorado. Aí você começa, letra por letra, palavra por palavra. Daí que bem devagarzinho para traduzir tudo bem. Eu notei que no começo tinham dois verbos. Esse lê da direita para a esquerda, ali em cima, da direita para a esquerda. E disse e eu sou. E disse e eu sou. Ok, então alguém está falando aqui. Alguém está falando de si mesmo, em primeira pessoa. Eu sou. Quem que está falando? Aí eu notei depois que nessa primeira frase tem uma palavra que se repete 4 vezes. 4 vezes. Elohei, o Deus de. Ok, então parece que Deus que está falando. Deus que fala eu sou e que afirma 4 vezes quem é. O primeiro versículo aqui em nosso português diz isso. E disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aí eu entendi o contexto. Ok, então é Deus aqui nessa cena, é Deus que está falando com Moisés. Parece um momento solene, importante. Deus que repete 4 vezes quem é e Moisés que cobre o seu rosto. O versículo seguinte dizia isso. Disse o Senhor, de fato tenho visto. E isso me marcou quando, traduzindo o tempo verbal, em primeira pessoa. Não você viu, não ele viu, não foi visto, mas eu tenho visto. A opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus que diz, eu vi, eu ouvi, eu conheço. E aí continua, o versículo final é esse. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Quando eu cheguei nesse ponto, os meus olhos se embaraçaram com as lágrimas. Eu parei de traduzir, olhei para fora da janela, era uma manhã de inverno, e eu comecei a chorar durante a prova de hebraico. Porque Deus diz, eu, o Deus de Abraão, e ouviu o clamor de Abraão e de Sara e deu um filho para eles. O Deus desse filho Isaac, o Deus de Jacó, depois chamado de Israel, o Deus do teu pai, o Deus da aliança, o Deus do teu povo. Eu vi a miséria, eu ouvi os gritos, eu conheço o sofrimento do meu povo. Eu mesmo estou descendo para mudar essa história. Eu vi como os egípcios os estão oprimindo. Eu me emocionei durante a prova. Que Deus é esse? Um Deus que vê, que escuta, que conhece os sofrimentos do seu povo. E é esse coração que vai encontrar Moisés aqui no capítulo 3, quando Deus vai encontrar um homem que arde por justiça.
mesmo um fugitivo no deserto, mesmo alguém com um passado manchado, e faz dele um grande libertador. E é esse coração, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus do nosso Senhor Jesus, que vem encontrar nós e você aqui hoje. Deus que vem dizer, eu vejo também, eu conheço, eu ouço. É com esse Deus que a gente pode contar, um Deus de olhos abertos, de ouvidos abertos, um Deus que está à procura de quem vê o mundo com os olhos que Ele vê. É a esse Deus que a gente pode orar, um Deus cujo coração, cujo core business é a salvação, é a redenção. E orar, Senhor, me usa em modo redentivo, me ajuda a olhar o sofrimento, não virar a cara, e me usa em modo bom, em modo construtivo, em modo que gere vida. É esse Deus que vai encontrar Moisés, e é esse Deus que nos vem encontrar e que diz, vamos junto, vamos escrever uma nova história. Amém. A gente agradece, Senhor, a gente te louva, porque você é um Deus atento, um Deus com olhos abertos, um Deus com ouvidos abertos, um Deus com coração aberto, que não é um ídolo que nem tem olhos, mas porque o Senhor vê, Senhor. Porque o Senhor procura pessoas que veem também, que se indignam também, Senhor. Que tem um coração frustrado e uma vontade de fazer algo, Senhor. E a gente te coloca nas tuas mãos hoje, Senhor. Não sei o que está tocando cada um de nós aqui hoje, mas a gente pede que o Senhor possa continuar a alimentar essa frustração, Senhor. Dá a gente também a visão de fazer algo, Senhor, de fazer parte de algum ministério, de construir alguma coisa, de tomar alguma iniciativa no Teu reino, Senhor, para fazer diferença, para alcançar pessoas, para levar o Seu amor e a Sua justiça para esse mundo. Obrigado por Senhor, Deus bom, e o Senhor é o Deus que a gente quer servir. No nome do Teu Filho Jesus que a gente ora, amém. Amém.